Bom, boa tarde a todos aí. Vamos iniciar a entrevista coletiva do treinador Cleiton Lima após a partida de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta do Lucas Barros, da Vável. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas de dois setores diferentes. A primeira é a Reina, que hoje começou no banco e ela vinha sendo titular nos últimos jogos antes da pausa da Copa. Queria saber se foi uma questão física ou técnica. E a outra é, assim que o Corinthians abriu 3-0, o Santos, desde o começo do jogo, já estava tentando puxar contra-ataque, mas acabava falhando no último passe, não conseguia seguir até o final. Eu gostaria de saber se a substituição da Tainá Maranhão poderia ter ocorrido no primeiro tempo, ou você já estava com o pensamento de colocar ela no intervalo? Bom, vamos lá. Em relação à Reina, a gente tem hoje 4 zagueiras, né, à disposição, diretamente, porque a Camila machucou. Então, a opção por começar com a Kaká e com a Taiwa foi justamente pensando nas estratégias que o Corinthians tinha. A Kaká é uma jogadora mais veloz, né, uma jogadora muito rápida, e a Taiwa, ela tem uma imposição na bola aérea muito grande, que é o que a Camila fazia. Então a gente perdeu a Camila, que tinha uma jogada aérea defensiva e ofensiva nossa muito forte. O Corinthians tem muita força na bola aérea também, né? A gente já sofreu o gol delas também, exatamente como hoje, da Vitória Albuquerque, o ano passado, e é uma bola muito central. Então, uma situação muito definida foi isso, em cima do adversário, aquilo que a gente teria como característica no sistema defensivo. Além disso, a Reina, ela foi para a Copa do Mundo, ela saiu na parada. Na Copa ela acabou não jogando, ela fez parte da seleção filipina, mas acabou não jogando nenhum dos jogos e perdeu boa parte da nossa preparação aqui para esse trabalho aí contra o Corinthians. Ela chegou a tempo? Sim, porém tem a questão de quando você sai muito antes, não tem ritmo de jogo. A gente fez 5 jogos treinos aqui durante esse período, ela só participou de um deles e mesmo assim metade deles. Então tem a falta de ritmo, tem a situação física que a gente viu que algumas métricas poderiam estar melhor na parte de velocidade, de reação. Então algumas coisinhas nos empurraram para ter essa dupla hoje, para começar com Taiwa e Kaká. Mas a Reina é uma ótima opção, é uma jogadora que tem uma saída de bola muito boa, que é uma jogadora que vem se adaptando muito bem, e jogou mais no meio de semana também para a gente ganhar esse ritmo com ela. Então no meio de semana no Paulista ela jogou o tempo todo, e nem era a ideia ela jogar o tempo todo, foi uma situação de necessidade também, porque a gente ficou sem a opção da Camila, e aí foi muito em questão dessas inúmeras situações que eu listei. Em relação às substituições, a gente começou com 2 jogadoras que tem uma de beirada, né, de extrema, Kathleen e Fabi, que são características diferentes, né? A Maranhão é uma jogadora puramente veloz, tem um ótimo 1 contra 1, mas na recomposição, na parte tática, a Fabi, desse lado aí, ela tem um encaixe melhor, né? E ela tem uma construção na segunda linha nossa para ter um pouquinho mais de proximidade com a Cris e também a Thaisinha vindo de trás. Então era justamente para fazer as nossas conexões e usar um pouquinho mais a nossa 9, a Cris, nessa composição. A gente acabou optando pela Fabi. E a Maranhão, ela vai entrar sempre, né? Se eu não sair jogando, a gente tem muita força quando ela entra, assim como tem a Jane também pelo outro lado, que entrou e machucou. E você colocando ela também no intervalo, você pega o adversário já mais desgastado, né? Então a Fabi usa muita força, emprega muita força, exige muito da marcação em cima dela também. Quando a Maranhão entra no intervalo, tem mais sobra de campo, e por isso foi uma opção para ela entrar no intervalo. Mas claro, agora as coisas não deram certo, poderia ter iniciado com a Maranhão e também não ter dado. Então fica muito no casual aí do C, se a gente tivesse feito uma outra troca antes. Boa tarde, Cleiton. Clara Saraiva, Massa FM, programa Na Geral. Você comentou sobre o segundo gol do Corinthians, o gol de cabeça da vitória. Você já chegou a assistir o lance? Não sei se deu tempo, veio bem rápido para a coletiva, mas está sendo comentado que foi analisado impedimento no lance errado, que a Tamires teria recebido a bola em condição de impedimento e dado a pré-assistência, né, o toque antes do cruzamento.
Queria que você comentasse esse lance. E também sobre a arbitragem, no final tivemos 2 jogadoras expulsas do Corinthians. Isso também porque a árbitra deixou o jogo meio solto, né? Demorou para começar a aplicar os cartões, algumas faltinhas bobas que ela marcava sempre, mas sem o cartão. Você acha que a árbitra deixou o jogo ter esse rumo? Tá, vamos lá. Em relação ao gol, eu não vi. Depois, só vi no momento mesmo do ao vivo, não vi ainda na TV, no vídeo. Não posso comentar nesse critério. De qualquer maneira, a gente tinha falado muito dessa penetração da Vitória por dentro, né? O Albuquerque, ela joga mais por fora da área, mas quando a bola entra na beirada, ela invade a área pegando de trás, mais ou menos o que a Yaya faz do nosso lado. E a gente estava alertado para isso, mas a gente não teve o encaixe suficiente. E se estava impedido ou não, aí eu não posso comentar, que eu nem cheguei a ver o lance. Em relação à arbitragem, eu gosto quando o jogo fica mais aberto e a arbitragem não fica só no primeiro contatozinho, sem muita força e sem muita energia, dando aquelas faltinhas bobas para segurar o jogo. Eu gosto do jogo mais espontâneo mesmo, até porque elas são jogadoras profissionais. Porém, eu vi que teve um emprego de energia nas faltas do Corinthians muito mais forte, né? E acho que aí sim faltou no começo do jogo dar o cartão, porque assim, você ter 2 jogadoras a mais nos acréscimos, com 3-0 contra, não fez muito efeito, não deu tempo, né? A gente ficou, a primeira, se eu não me engano, já estava no acréscimo, ou com 43, 44, e a segunda foi faltando 1 minuto. Então a gente não conseguiu usar esse fator. Mesmo assim, a gente teve 1 ou 2 chances ainda com invasão de área, mas acabou não sendo eficaz. Agora, o Corinthians, ganhando de 3-0, fez 26 faltas. E a gente fez 8 no jogo todo. Faltou um pouco mais, como se falou, saber o critério da árbitra, então precisava matar mais jogada também, fazendo falta, empregando um pouco mais de força, sim, para matar a jogada. Até porque o time do Corinthians é um time forte no contato físico. Se a gente não empregar muita força, elas acabam arrastando. E elas fizeram isso, elas empregaram a força. Aí usaram o critério da arbitragem, mas infelizmente a gente não teve um dia bom em todos os sentidos, e acho que mais isso também. Até as expulsões saíram muito tarde para a gente poder aproveitar esse tempo. Boa tarde, Cleiton, Kim Ribeiro. Gostaria de saber, primeiro, 2 perguntas. Primeiro, fazer uma análise geral do jogo, né? Primeiro e segundo tempo, que para mim foram totalmente distintos, né? E se o erro principal do Santos na segunda etapa foi o último passe, né? Foi a finalização a gol. Obrigado. Valeu, Kim. Sem dúvida. Primeiro tempo nosso, é isso que eu falei. A gente não começou bem o jogo e não faltou concentração, não foi assim dispersão. A gente tinha conversado muito. É um jogo quando você tem uma tensão emocional também maior, às vezes falta um pouquinho aquele momento de iniciar o jogo e você está totalmente ligado, porque a tensão do jogo, de uma semifinal, de você estar muito concentrado, às vezes segura um pouquinho as ações. E eu acho que isso faltou no comecinho do jogo. É isso que fez a diferença. Elas já logo no começo fizeram um gol e depois fizeram o segundo com falhas nossas, com erros que acontecem, né, individualmente, mas acontecem, faz parte do processo. E aí, com 2-0 de vantagem, elas souberam administrar um pouco mais o jogo. Mas, se você parar para pensar, Kim, a gente teve a nossa goleira Camila, que é uma excelente goleira, quase não trabalhou. E a Letícia fez várias defesas. Eu marquei aqui, a gente teve 15 finalizações, o Corinthians teve 9. Né? E a gente teve muitas vezes que nós chegamos no último terço com possibilidade de fazer o gol, e aí você já diagnosticou bem. A gente errou o passe, a gente errou a finalização, a gente não chutou para fora. Essa bola que sobrou agora no final do jogo, com a invasão da Maranhão na área, que pôs para Kathleen ali atrás, é uma jogadora que é decisiva, não perde esse gol, e hoje o Diário acabou a bola passando, raspando, a bola que a Maranhão bateu, a Letícia ainda fez a defesa, teve a bola da Jordan, acho que na casquinha, na trave. Quer dizer, o lance no primeiro tempo também foi capital ali, com a Fabi no individual em cima da Letícia, ela salvou. Então, assim, a gente buscou sim o jogo, a gente buscou ter uma imposição, mas tem dia realmente que as coisas não acontecem. Talvez se a gente fosse ficar jogando, a bola não entrar de qualquer maneira. Faz parte, levantar a cabeça, né, juntar os cacos e amanhã respirar novamente para entrar numa semana mais aberta, com mais força, com mais dedicação, com entrega
E, mais uma vez, as meninas, a gente não pode medi-las por esse jogo, a gente tem que medir pela campanha do brasileiro. E até agora elas entregaram muito, jogaram muito bem a maioria dos jogos, e um campeonato brasileiro que é muito difícil, e a gente não vai jogar a toalha. A gente tem muita força, tem muita qualidade, tem um time muito competitivo, muito técnico, e eu tenho muita satisfação em estar à frente delas, porque eu acho que a gente tem possibilidade sim de fazer um grande jogo na casa delas e reverter o quadro. Bom dia, tudo bem? Aqui é a Caína de Bradoras. Eu queria saber de você o que o Santos pode fazer para buscar essa vaga na final, lá na Fazendinha, com 3-0 contra. Então, cada jogo vai escrever na sua história. Cada jogo, né? A gente teve duelos contra o Flamengo que eram muito equilibrados. Muito, muito equilibrados. Acho que assim, o Flamengo, se eu não me engano, acabou em terceiro ou quarto lugar no Brasileiro, né? Mas liderou boa parte do Campeonato Brasileiro. Boa parte. E a gente ganhou os 2 jogos, né? A gente foi lá no Rio de Janeiro e ganhou de 3-1. Depois veio aqui na Vila, impôs um 4-1. Então, cada jogo vai escrever na sua história. Como eu falei aqui na pergunta anterior, a gente tem um grupo de qualidade, a gente tem um grupo que mescla assim, a experiência com a juventude, né? A gente tem jogadoras muito líderes aí no campo, como a Cris, a Brena, a Taizinha, jogadoras já mais maturadas, a própria Kathleen, e jogadoras jovens, né? Como a própria Kaká, como a própria Gia, a Camila goleira, mas que a gente tem uma química e tem força suficiente para reverter o quadro. É difícil, O Corinthians é um time que tem muita consistência, sim, mas a gente pode escrever uma nova história usando as nossas forças e o recurso que a gente tem. Cleiton, uma pergunta sobre a defesa e outra sobre o ataque. No primeiro gol, a jogada se iniciou com a Camila saindo da grande área, quase ali na meia-lua, e tentou dar uma cabeçada, não conseguiu, a bola acabou sobrando de novo para o Corinthians, e aí no cruzamento elas chutam o primeiro gol. É treinado a Camila sair assim da área, jogar quase que como uma líbero? E sobre o ataque, o Santos teve muito impedimento no segundo tempo, muito. Você acha que as meninas foram afobadas por já ter saído o primeiro tempo com 3-0, precisando reverter a situação? Então, quando a gente joga com uma linha alta, né, marcando pressão, a gente jogou, na verdade, marcando num 4-4-2, mas em cima do Corinthians, né? Dentro da área delas ficava a Cristiane e a Taizinha, Brena e Yaya e Kathleen e Fabi fazendo o empurra para frente, né? Então, quando você joga com uma linha muito alta, jogando na intermediária para frente, tem 5, 6 jogadoras acima da intermediária defensiva, você tem que adiantar a goleira, senão fica um espaço muito grande nas costas. A gente treinou isso durante a semana, quando a gente marcou alto. A Camila jogou mais avançada assim. Como eu falei, a gente não podia também fazer uma marcação alta lá em cima e deixar a nossa última jogadora dando 50 metros de campo para o adversário. Então, é isso. O fator também em campo da bola quicar mais rápido dificulta um pouquinho, né, para a goleira. Então, essas saídas às vezes com a bola quicando, com uma casquinha de alguém, dificulta muito, mas acho que não foi isso que pesou mais, foi mais a situação realmente de o Corinthians começar com efetividade. Eles começaram o jogo e tiveram efetividade nos primeiros ataques, acharam os gols, e aí dificultou muito o jogo. Segunda pergunta, qual foi? Foi realmente um vacilo nosso. Foi falha nossa, a gente tem uma recorrência disso, talvez seja falha minha também. A gente poder usar os treinos para melhorar nesse sentido. A gente tem jogadoras muito rápidas, né? A Maranhão e a Jane principalmente, e elas não precisam pôr um pé na frente, elas vão chegar na frente. E talvez um pouquinho de experiência, de segurar a última linha, né? De esperar o momento certo do lançamento para escapar, mas a gente fala às vezes no treino, mas talvez eu como treinador preciso me alertar para provocar algum exercício, algum trabalho para que eu possa melhorar essas atletas que estão entrando impedindo. Então eu assumo essa responsabilidade aí por ela. Cleiton, o Santos vai enfrentar novamente o Corinthians também pela Copa do Brasil. Vai ter um trabalho diferenciado para poder enfrentar novamente eles? Mas essa Copa do Brasil é do masculino, hein? É do Sub-20. No feminino não vai ter? Não, o feminino está disputando o Paulista e o Brasileiro, né? O Santos pega agora na última rodada o Pinda, classificado já para a semifinal do Paulista, e voltamos a jogar contra o Corinthians pelo Brasileiro. Desculpa. Bom,
Encerramos a entrevista coletiva do treinador Cleiton Lima. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde. Valeu, gente.